Fala torcida tricolor, fala fanático. Estamos sem vencer no Campeonato Brasileiro e isso se dá por conta da péssima arbitragem, tendenciosa arbitragem no jogo de hoje em casa. Fomos prejudicados, certo, rapaziada? Eu vou falar no vídeo de hoje sobre a partida, sobre o que a gente fez de bom e eu pergunto a você sabe o porquê? Pela primeira vez o Crespo sai indignado de campo, porque pela primeira vez um auxiliar técnico do time é expulso. Eu vou contar pra você o que aconteceu, beleza? Vamos embora pro vídeo, pessoal. Rapaziada, é o seguinte, eu vou falar da partida, no decorrer do vídeo eu vou falar da partida, o que a gente construiu, o que a gente fez de bom, como nós conseguimos empatar essa partida, né? Sofreu um empate, mas antes eu quero deixar claro algumas questões aqui. Presidente Júlio Casares, eu peço encarecidamente que você procure os meios legais ou qualquer situação, a sua influência, para poder investigar o que acontece contra o São Paulo Futebol Clube. Não podemos ser prejudicados todas as vezes em que entramos em campo. Isso veio no Campeonato Paulista. A gente teve pênaltis ridículos que não foram marcados. Era para termos sido campeões invictos, mas não fomos porque a gente perdeu um jogo altamente duvidoso que estava sobre o nosso controle. No Campeonato Brasileiro a gente vem sendo prejudicado. E aqui eu não tô maquiando nada não, porque eu vou falar da partida. O São Paulo jogou bem hoje, mas o São Paulo foi prejudicado. Eu não vou usar a palavra, mas que você interprete aí dentro de casa a palavra que você quiser, sabe? Então, o que acontece? Eu peço ao Júlio Casares, se for preciso, Júlio Casares, chame o delegado da Cunha, chame alguém que possa abrir uma investigação, faça um boletim, vai para as redes sociais, faça algum movimento, presidente, porque não dá, tem que ser investigado. Eu não estou acusando ninguém, mas a investigação é necessária. O que aconteceu hoje no Morumbi foi uma palhaçada em cima do nosso time. A gente chega para fazer um trabalho, você dentro da sua casa, você volta do serviço, vem cansado, vem esperançoso para ver o seu time ganhar no Campeonato Brasileiro, campeonato longo, importante, os jogadores jogam empenhados, o time vai para cima, para o juiz vir fazer isso. Outra coisa, na Copa do Brasil, vocês sabem muito bem o que aconteceu, a gente só teve sufoco contra o 4 de julho por conta da palhaçada. Arbitragem horrorosa, bandeirinha, árbitro, tudo em jogo de ida, em jogo de volta, anulando tudo. Gente, hoje a expulsão do Rodrigo Nestor foi errada. Ele pega a bola, ele acerta o cara, era um lance perigoso, era um cartão amarelo no máximo, não houve agressão. Que palhaçada foi essa, gente? Que palhaçada. E outra coisa também, eu vou falar do seguinte, eu vou falar aqui na partida, no vídeo, eu vou comentar aqui a respeito de como que a gente jogou, como que esse resultado ele se deu, mas não tem jeito, eu já vou logo para o tema para a capa do vídeo. Alguns devem estar perguntando, algumas pessoas, mas por que você está colocando a culpa no Pablo? Você colocou a foto do Pablo na capa do vídeo, pior camisa 9 da história do São Paulo Futebol Clube. Sabe por quê? Porque esse cara atrapalha. Eu vou falar pra vocês aqui, rapaziada, eu tô enfurecido, porque é o seguinte, um jogo em que a gente é assaltado dentro de casa, que o time, ele acaba sofrendo uma baita de uma pressão com um a menos, o time se desdobra, o Crespo vai lá, tava com um jogo sob controle, a gente cria oportunidades, e aí o que acontece? A gente, por uma necessidade, porque o Éder ele tá cansado, coloca o Pablo. Aí sabe o que o Pablo faz? Perde gol embaixo do gol, não ganha uma bola de cabeça. O Pablo, ele conseguiu tropeçar em campo, em lance que foi alçado na área. Ele deu uma bola, uma puxeta de costa, de calcanhar, uma coisa horrorosa. Você não faz isso brincando no portão da sua casa, na rua com seus colegas, né? Digo aí quem é mais jovem, a criançada. Você não vê isso, você não vê aquele tipo de situação. O Pablo, ele é bizonho. Sabe qual foi o nosso azar no gol, quando nós tomamos o gol? Sabe por que foi um azar? O azar de ter o Pablo. Sabe por quê? O jogo, ele se deu, a gente teve um contra-ataque, e o Pablo, ele simplesmente, ao invés dele abrir a bola para o Wellington, que reclama, né? O Wellington reclama porque ele não abriu, o Pablo faz uma jogada esquisita, e mesmo assim, quase a gente faz o gol se não fosse ele. O Pablo simplesmente mata qualquer tipo de jogada, mas vamos
Rapaziada, agora, desculpa aí a gritaria, porque é o seguinte, eu já tô cansado de ser prejudicado e a gente simplesmente ficar aí sem resultado. A gente tem que exigir árbitro de verdade, certo? Sabe o que acontece? Vamos lá, o que eu tô achando? Vamos falar um pouco do jogo. Essa semana teve movimento, né, dos clubes para poder se reunirem e criar uma nova liga e tomar conta do Campeonato Brasileiro, das ligas do Brasil e estão certos. Por quê? A CBF tá totalmente envolvida em vários escândalos há anos, né? Com presidentes aí presos, aquela coisa toda, presidente que não pode nem sair do país, um monte de situação nesse sentido. Acusação de assédio, vem um monte de escândalo, que não vem ao caso de agora, mas o que acontece? Aí você percebe que uma entidade rica, poderosa como essa, não investe no futebol e é essa várzea total. Olha só o que acontece, na Copa do Brasil a gente não tinha VAR, e olha só, não tínhamos VAR, só que pro presidente da CBF oferecer 12 milhões de reais aí para calarem a boca de um suposto assédio aí dinheiro a CBF tem, certo? Aí você pega para uma partida para um movimento, para um esporte tão importante no nosso país, você pega, os árbitros não são profissionais, não tem o profissionalismo. E uma das pautas da discussão dessa liga que os clubes se reuniram, né, nesses dias aí, na segunda-feira, uma das pautas é justamente criar a profissionalização dos árbitros, porque não faz sentido a gente ter um bando. Sabe o que acontece? Vocês já viram muitos, sabe interpretação de texto? Quando o aluno ou o estudante, ele não consegue interpretar, aonde você vê muitas pessoas, redação do Enem, prova do Enem, nossa, a dificuldade do estudante brasileiro, o ensino no Brasil é ruim porque não consegue fazer interpretação de texto. Os árbitros do Brasil, eles são analfabetos futebolísticos, né? Essa palavra eu inventei, nem sei lá, essa junção de palavras talvez nem caiba, mas acontece o seguinte, o analfabetismo deles esportivo, ele é tamanho que eles não conseguem interpretar jogadas, eles não conseguem fazer leitura. Não estou falando aqui porque é contra o meu time não, mas tem várias inversões de jogo a favor, contra, e o pior... A gente reclama do VAR, o problema não é a tecnologia, o problema é o incompetente que está atrás do VAR, que não sabe fazer a leitura e interpretação, e quando expõe a câmera para o vídeo para o cara fazer a análise, o cara vem com uma palhaçada dessas. Então assim, o que eu quero falar para o presidente, desculpe se eu fugir aqui, cortei o raciocínio, a questão é o seguinte, presidente, você tem que fazer de tudo, porque eu acho que o que aconteceu é o seguinte, a CBF está fazendo uma represália na comissão de arbitragem contra os clubes, e talvez o São Paulo tenha sido escolhido aí, já que vem sempre aí tomando um prejuízo com questão de arbitragem, foi escolhido novamente aí para tomar. Não é possível um lance desse ser revisado e o Nestor ser expulso. Então, eu acho que é o seguinte, presidente, vai lá, pede no Instagram lá, chama o delegado da Cunha, faz uma abertura, inquérito, alguma coisa do tipo, alguma investigação para saber o que acontece contra o São Paulo, o porquê dessa perseguição contra o São Paulo. Vamos lá na partida, o São Paulo começou bem pra caramba, e olha só, o São Paulo surpreendeu, porque o Crespo, ele começou o jogo, tirou os 3 zagueiros, ele começou a partida num 4-2-4, ele começou com o Reinaldo na zaga, o Sara na lateral esquerda, ele jogou com o Rigoni de ponta, ele jogou com o Éder e Luciano. Então o São Paulo, desde que começou o primeiro tempo, o São Paulo tava mordendo, volante do São Paulo, Nestor Elisiero. O São Paulo tava em cima, dava para ver que o Crespo tava ansioso pela vitória, tava ali vibrando, tava cobrando, brigou com o Igor Vinícius, que é um pereba monstro, brigou com ele. E aí o que acontece? O São Paulo tava em cima, muito em cima do jogo, e logo aos 13 minutos, o Rigoni, o que acontece? O Rigoni foi o melhor jogador tecnicamente em campo. O cara simplesmente... Escanteio, até como o Reinaldo virou zagueiro, aquele escanteio de 2 caras no corner lá pra enganar, que não engana ninguém, acabou. E hoje o Rigoni deu uma aula de batida na bola, uma aula. Perna direita, perna esquerda, só escanteio perigoso, em cima do goleiro, primeiro pau. Ele fez vários lances assim muito importantes relacionados a isso e ele deu uma assistência para o Éder, que fez um gol de cabeça. O Rigoni abriu na ponta direita, ele estava jogando muito, o Rigoni. O time do São Paulo, na minha opinião, ele jogou muito bem no primeiro tempo. O que acontece? No primeiro tempo, o São Paulo estava jogando
com o Sara na esquerda, que estava fazendo várias bolas, quebrando as linhas da defesa adversária. A movimentação do Luciano e do Éder era muito boa. Dá para você verificar o volume e você percebe, né? Quando tem o Éder, né, ou o Luciano ali jogando, quando não tem o cone do Pablo para atrapalhar a jogada, os gols saem. Agora o pessoal, o Pablo é artilheiro, gente, pelo amor de Deus, né? Aí o Pablo fica naquela função de ele não faz nada. Quantos minutos que são necessários para o Pablo fazer gol? Aí você compara com qualquer outro atacante que entra, ele faz gol rapidamente, porque o São Paulo cria jogada, né, com os outros jogadores. O São Paulo, ele fez, eu vou falar um pouquinho de alguns lances, mas assim, o que ficou mais evidente era o volume de jogo do São Paulo. E aí, o que ficou, aonde você começa a avaliar que o time do São Paulo, ele estava naturalmente ali dominando o jogo? Por quê? Porque mesmo com apenas 2 volantes, o São Paulo, ele estava com os pontas, que estava o Rojas no lado esquerdo e o Rigoni do lado direito, que estavam marcando os laterais. Então, assim, os pontas, eles estavam marcando, sufocando os laterais do Chapecoense não conseguia sair de lá de trás. Eis que a bola foi jogada, a partida foi rolando, a arbitragem fazendo palhaçada, conforme eu já extravasei no vídeo, e aí o jogo foi rolando, aos 40 minutos, o Nestor vai dividir uma bola, ele tá olhando pra bola, ele vai chutar a bola, ele pega na bola primeiramente, questão de segundos, e ele bate no cara. E aí o árbitro dá o cartão amarelo. Só que, tanto é que o Sávio Spínola, acho que ele comentou a partida, ele falou, olha, é um lance perigoso, é amarelo, não é agressão. Você percebe nitidamente que não é agressão. E aí a cabine do VAR chama, né, o VAR chama o árbitro lá, sabe? Rapaziada, o que acontece? Aí chama, o árbitro vai lá, olha, fica com aquela cara de paspalho dele e vai pra marcar a expulsão do cara. O time do São Paulo fica nervosíssimo. Aí quando acaba o primeiro tempo, o time do São Paulo começa a ficar muito nervoso, a fazer pressão em cima do árbitro. O que aconteceu no segundo tempo? No segundo tempo, aí o Éder se machucou, né? Assim, ele teve dificuldades ali, teve muito embate, se machucou, foi substituído, entrou o Pablo. O Wellington entrou no lugar do Rojas, né? Porque o Rojas já estava ali fazendo a ponta, porque o que o técnico fez, né? Ele acabou também fazendo uma modificação que é tirando o Luciano, né? Até para que o time na verdade, para que o time jogasse com o Sara fazendo o meio-campo e a gente fizesse uma recomposição de tática ali, né? Porque se você for olhar o que o São Paulo com a menos poderia fazer, o São Paulo com a menos ele poderia simplesmente tentar se organizar. E o São Paulo teve boas jogadas, tá? O São Paulo fez algumas substituições, né, para poder criar o ritmo de jogo. Só que o que aconteceu no meio desse alvoroço todo? O time do São Paulo muito nervoso. O time do São Paulo nervoso. O São Paulo teve algumas chances importantes. O Pablo matou jogadas, conforme eu disse. O Bruno Rodrigues entrou aos 40 minutos, fez 2 arrancadas ali, mas não dá para comentar sobre a partida dele. E o Wellington jogou na ponta esquerda, o Sara meteu uma bola na trave com voleio, que ele teve ali de oportunidade aos 48 minutos. E a gente, o que fica claro é que é o seguinte, né? Eu tô falando todas essas jogadas, mas vocês já sabem, a gente tomou o gol, né? No segundo tempo a gente tomou o gol do Chapecoense, conforme eu já falei no início do vídeo. E aí a Chapecoense também teve uma chance muito perigosa de um contra-ataque, né, que o São Paulo se desorganizou e o Wellington salvou embaixo da linha depois da bola ter batido na trave. Então, assim, virou um alvoroço, o time de São Paulo se desequilibrou. Falando de notas dos jogadores, né, é uma partida hoje que deixa todo mundo muito nervoso. Até eu confesso que tá difícil de organizar as ideias para poder falar dessa partida. Mas na partida vamos falar um pouquinho. Olha só, o Volpi jogou muito bem hoje. A gente empatou a partida e eu digo o seguinte: nota 7 pro Volpi. Por quê? Ele foi seguro, não teve muita chance. Ele não foi culpa dele no gol sofrido, foi um baita de um azar que a bola resvalou, caiu certinho na cabeça do cara na pequena área, mas o Volpi fez uma defesa aos 45 do primeiro tempo, sensacional no ângulo. Então isso daí, para mim, ele já ganhou uma boa nota. O Igor Vinícius, ele é o pior, tecnicamente, do elenco do São Paulo. Ele é muito ruim, muito grosso, tropeça, cai, não sabe cruzar, não sabe bater na bola. Vou dar uma nota 5 para ele aí. Ele compromete. Teve um suposto pênalti no primeiro tempo, que quem foi que tomou um drible bizonho? O Igor Vinícius, então não tem condição. Bruno Alves, ele quase fez um gol. Escanteio bem batido do Rigoni, ele bateu a bola no travessão, quase fez um gol. Então, assim, Bruno Alves,
jogou bem. O Reinaldo jogou bem na zaga. Teve um momento no primeiro tempo que ele deu uma vacilada de posição, que ele estava trocado, né? E aí o time... Mas não foi, obviamente não foi um lance perigoso da Chapecoense, mas foi o único posicionamento errado que eu vi dele no jogo. Depois ele foi pra lateral. O Reinaldo, ele jogou bem, tava como capitão no jogo de hoje. O Sara, pra mim, foi bem demais no primeiro tempo. E no segundo ele manteve. Só que é difícil jogar com a menos, né, gente? Difícil jogar com a menos. E o Sara, ele teve boas arrancadas. Ele na lateral, ele mostrou o seguinte... Comparando com o Reinaldo na lateral. Ele mostrou que é possível você atacar, avançar e ele me lembrou, ele na lateral ali, ele me lembrou a época que o Jorge Wagner jogava no São Paulo, porque, claro, não com bola parada nem com nada, mas pelo perfil de jogo, certo, gente? E aí, olha só, Nestor foi o mais sumido. E não foi por conta do cartão vermelho dele não, que ele jogou o primeiro tempo todo, ele tentava ir mais pro ataque do que o Lisieiro, mas ele não estava fazendo muitas jogadas, então ele não estava também tão firme na partida. Eu dou uma nota 5 para ele. Não vou culpá-lo pela expulsão, ele não teve culpa. Essa que é a verdade. E nem foi displicente não, né? Poderia ter tido atenção, mas o cara tá disputando a bola, gente. Pelo amor de Deus. O Lisieiro pra mim ele foi bem, eu vou dar uma nota 5,5 pra ele, porque ele foi prejudicado depois da expulsão. Teve que ficar ali de volante plantado, mas guardou posição. No primeiro tempo era ele quem buscava a bola e saía pra jogo, tá? O Lisieiro foi muito bem. Rojas ciscou, fez algumas jogadas importantes, vou dar uma nota 5,5 pra ele aí. Eu particularmente, eu não gosto do Rojas começando as partidas, eu acho ele muito fraco, eu acho que ele tem um pé murcho, mas enfim, ele não comprometeu. Rigoni pra mim foi o melhor em campo, tecnicamente, por tudo que ele fez em campo, pela assistência, por tudo, eu vou dar nota 8 pro Rigoni, melhor em campo. O Luciano eu vou dar uma nota 6 pro Luciano, porque ele não desequilibrou, não fez nada, brigou muito, xingou muito a arbitragem, no final tava com muita entrega, mas ele não desequilibrou. Teve uma bola que ele quase... Aí você vê a arbitragem como aí não tem como você não ficar enlouquecido. Teve um lance que o Rigoni fez uma jogada linda, enfiou uma bola, apareceu o Luciano na cara do gol, ele não conseguiu fazer o gol, mas era escanteio. Só que o árbitro deu um impedimento, e não era impedimento. E ali, poxa, escanteio é um lance perigoso. Então a gente perde a oportunidade de fazer gol por culpa dessa arbitragem. O Luciano, pra mim, uma nota... até lembrando desse lance da movimentação, nota 6,5 pro Luciano. Éder, pelo gol, nota 7, se movimentou jogou até onde deu. Os demais que entraram, é difícil, eu não vou dar nota porque todo mundo se doou, cada um teve sua participação. Fica o recado aqui, rapaziada, é o seguinte, arbitragem péssima, a gente tem que colocar algum movimento mais forte dos bastidores para poder investigar o que está acontecendo. Para o time, apesar de não termos ganho, né, estarmos ainda aí sem ganhar no Brasileiro, fico parabéns pelo esforço, tá? O time inteiro se entregou para a partida, certo? E é o seguinte, rapaziada, vamos torcer aí, esperar aí que na próxima rodada contra o Santos a gente enfim consiga ganhar. Obrigado, um grande abraço.